Pessoal, e agora eu quero falar a respeito da palavra de Deus, como eu sempre tenho falado. Eu falo o que eu chamo de revelação. O que é que eu chamo de revelação? É quando o teu interior, o teu homem interior, entende que a palavra de Deus, ela não se trata apenas de contar uma história a respeito de Deus. Não, não é apenas contar as histórias da Bíblia. As histórias da Bíblia, elas estão revelando e nos mostrando como os reinos espirituais eles agem, tanto o reino espiritual do bem como também o reino espiritual da bênção, da vida, é proveniente de Deus, para que nós possamos nos posicionar. Então, a partir das histórias da Bíblia, e você tendo essa revelação, você sabe se posicionar hoje. Por quê? Porque as forças do mal que atuam lá no passado, que está registrado na Bíblia, elas não ficaram velhas, elas não mudaram de ideia, porque o mal, o diabo, ele só veio para matar, roubar e destruir, enquanto que Jesus só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então, quando você tem isso revelado, você entende que não se trata apenas de uma história. Você sabe que, dependendo do seu posicionamento, da sua consciência de fé, do seu viver prático, da tua base de fé, você vai entendendo, ou você entende, que se você brincar, a sua vida vai ser amarrada. Você vai ser paralisado, você vai passar por essa vida sem desfrutá-la, você vai passar por essa vida cheio de problemas, cheia de dores, cheio de amarras, e você vai achar isso tudo normal, você vai achar isso natural. Então a maioria absoluta está vivendo nessa realidade, até a você ser revelado. E quando a você é revelado, você vai entender e você vai olhar para as mesmas histórias da Bíblia e vai tomar experiência a partir delas para se posicionar, e vai entender também o plano de Deus, nesse plano que você está livre, nesse plano que você está solto, nesse plano maravilhoso assegurado pelo céu, para que você tenha vida e vida com abundância. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. E dentro dessas histórias, uma das histórias que aconteceu de fato, mas que muito importante, que está em nossas vidas, atualizadíssima em nossos dias, estar aqui em Gênesis 3, a partir do verso 17. Observe o que está aqui. E disse a Adão: visto que atentaste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas, observe, em fadigas, será que isso é familiar em nossos dias? Em fadigas, obterás dela o sustento, da terra que está maldita, durante os dias da tua vida. Ela produzirá, a terra produzirá cardo. Hoje, tudo que, por exemplo, a terra literal, ela produz veneno, ela produz espinho, tem sua defesa. Tem a cobra que tem o veneno da cobra. Mas em no mundo espiritual, tem as angústias, tem as mágoas, tem as tristezas, a solidão, tem as doenças. Então tudo isso é proveniente dessa maldição que recaiu sobre a terra. E entenda, não é Deus que, para se vingar de Adão, amaldiçoou a terra, não. A terra foi maldita por causa da desobediência de Adão. Veja, Deus, ele não é um ser evoluído. Deus não é uma coisa que se toca. Deus, ele é uma essência, a essência da vida. Deus, ele é a verdade. Deus, ele era a justiça. Então, enquanto Adão estava operando nessa comunhão com Deus, que era operando no interior de Adão, na vida de Adão, ele só conhecia a verdade, ele só conhecia a justiça, ele só conhecia a vida. E isso durou até ele ouvir uma palavra que opositasse a justiça de Deus, a verdade de Deus, que difamasse a Deus.
Então isso é o que corresponde espiritualmente, isso é o que corresponde o fruto que Adão comeu, que a partir daquele momento Adão passou a lidar com a ciência ou conhecimento ou com a realidade do bem e do mal. E esse conhecimento ou essa ciência do bem e do mal é a nossa realidade em nossos dias mais mal do que bem. Porque existe muito mais pessoas operando no espírito do mal, do engano, do que pessoas operando no espírito do bem. Mas o bom saber é que a vida, o bem que é Deus, ele é autossuficiente. Não importa, não interessa a quantidade de pessoas ao teu redor que estão operando no espírito do erro. Mas se você operar no espírito de Deus, o céu cumprirá tudo que o céu prometeu para você. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que essas palavras, que essa declaração, ela está atualizadíssima em nossos dias hoje. E continuando aqui para nós concluir, a partir do verso 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formada, porque tu és pó, e para o pó voltará. Eu sou muito observador por onde eu ando, com quem eu converso nas minhas ministrações. Eu falo muito sobre esse assunto. Eu tenho observado pessoas que eu conheço que durante a sua vida inteira nunca soube o que é uma alegria permanente, apenas alguns pontos de extração de alegria, nunca soube o que é qualidade de vida, nunca soube, porque a qualidade de vida, ela não está firmada só nas coisas. As coisas, quando você está firmado em Cristo, quando você está firmado na vida, as coisas vêm para somar. Mas muitas pessoas querem substituir essa paz interior, essa consciência interior de andar com Deus com coisa, aí as coisas que serviriam para o bem, vai servir para o mal. Quantas pessoas têm suas contas recheadas, seus carrões, suas fazendas, suas mansões luxuosas, mas quer tirar a própria vida, né? É por isso que eu digo que eu oriento a humildade do cristão para si. Porque nós somos tão humildes que nós mesmos nós optamos em colocar em primeiro lugar o reino de Deus, mas Deus nos abençoando com um carrão, nós somos humildes, nós aceitamos. Se Deus nos abençoar com uma casa, com uma mansão, nós o aceitamos, não é isso? Mas essas coisas, por si só, não assegura a vida, não é? Mas se quiseres me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Então essas coisas, boas. Então o que é necessário você entender, o que é o que eu estou revelando para você, é que eu tenho visto muitas pessoas, mas não são poucas pessoas. Elas têm uma vida de dor, fadiga e canseira todos os dias. E o que elas têm, o que elas conseguem, eu não estou falando de um momento de dificuldade que, infelizmente, todos nós passamos. Eu estou falando de uma vida inteira na falta, na escassez. Quando sai um problema, chega outro problema. É dor da falta, é a dor da sua família toda deturbada. São filhos complicados, são pessoas, são entes queridos que detratam um do outro, que morde um ao outro, que faz mal um ao outro. Então essa pessoa, quando vai dormir, tem medo de ser assaltado, tem medo de alguém invadir a casa. Quando acorda, tem medo de ser assaltado, tem medo de alguém tomar isso. Quando não tem paz, nem canto nenhum, momento nenhum na vida. Isso é vida que se vive uma coisa dessa? Então, tudo isso é reflexo da maldição que recaiu sobre a terra por causa da desobediência de Adão. Adão cometeu esse erro, você não tem nada a ver, você está pagando. Porque a Bíblia diz, você pode ler ali em Romanos 5, Romanos 6, que por um só homem entrou a morte na terra, o pecado na terra, e esse pecado se estendeu a todos os homens, a ponto de todos os homens serem mortos. Então veja só, quando você entende isso aqui, que você compreende que é assim, então você vai procurar solução, você vai procurar sair, e você encontra aqui na Bíblia também essa solução. Por quê? Porque quando nós chegamos em Cristo, eu vou até procurar aqui Gálatas, você pode procurar aí Gálatas, capítulo 3. Pessoal, e nós começamos hoje, na verdade, desde ontem. Se nós não der tempo hoje, não tem problema. Amanhã você vai estar ligado no mesmo programa, porque isso muda a sua vida. Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 13. Veja só.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldito por nós. Que maldição é essa? Dessa maldição. Que lei é essa? Veja só. Poucas pessoas entenderam e conseguem fazer uma conexão entre problemas, doenças, mortalidades, escassez generalizada. Repito, não estou falando apenas de um momento, que isso acontece, infelizmente, com todo mundo, momento de dificuldade, não estou falando daquela coisa que é permanente. A maioria das pessoas não consegue fazer uma ponte ou associar que problema que elas estão vivendo agora são punições das anteriores feitas, muitas vezes não foram feitas, muitas vezes pela própria pessoa. Vamos entender esse ponto aqui. Jesus encontrou um jovem, está lá em João 9. Aquele jovem, ele era cego desde nascença. E quando Jesus curou aquele jovem, devolvendo a ele a vida, o discípulo que conhecia os modos operantes da lei, perguntou: mestre, quem pecou? Foi esse ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse: olha, nesse momento o importante é desmanchar as obras do diabo. Então mostra ali que naquele caso aquela cegueira era obra do diabo e não era nem aquele jovem que tinha cometido o pecado. Por quê? Porque era uma criança, ou seja, se ele era cego desde nascença, já nasceu com aquilo. Mas o fato é, ele estava pagando uma conta. Que conta? Sabe lá de quem que tinha cometido a conta? O fato é, sabe, todo erro, todo pecado cometido gera uma conta. E a conta não se paga com dinheiro, se paga com a vida. No caso daquele jovem, estava pagando com a morte da sua visão, algo tão precioso. E a maioria das pessoas não tem consciência disso. Do que eu estou falando? Tenha essa revelação. Na lei era o seguinte: se você lê dente por dente, olho por olho. Suponhamos que o seu pai furou os olhos de uma pessoa, seja querendo, seja não querendo, ou roubou o direito, roubou uma pessoa, ou cortou o braço de uma pessoa. Vamos só criar uma situação para você entender. Então, cada braço cortado, segundo a lei, tinha que pagar 4 vezes mais. Então, todos os erros, pecados que uma linhagem familiar vai fazendo, vai gerando dívida. De cada uma paga com 4. E essa dívida, ela é eterna, ela não acaba nunca, ela é para sempre, até a pessoa chegar até Cristo, porque a lei perdura sobre o homem enquanto o homem viver. Gente, e como é assim, pastor? O senhor não está vivo? Pois é, quando nós chegamos em Cristo, nós morremos em Cristo. E quando nós morremos em Cristo, a conta foi paga, porque foi aquela conta que recaiu sobre Jesus. Por isso você encontra que ele, Jesus, foi maldito. Aqui em Gálatas está falando exatamente isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldito em nosso lugar. Ou seja, ele pagou todas as contas que os nossos antepassados cometeram. E quando ele pagou, agora ele pagou para todo mundo. Mas enquanto a pessoa se manter distante, separado dele, a pessoa não está fazendo parte desse benefício, não entrou na aliança, não entrou no acordo, ele não usufruirá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos, que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então vamos entendendo. Então, quando você chega em Cristo, a punição ou a conta que você deveria pagar foi aquela que Jesus pagou. Para quê? Para que você ficasse livre da dívida. E a continuação fala: para que as bênçãos de Abraão cheguem aos gentios, que somos nós, em Cristo, a fim de que recebemos pela fé o espírito da promessa, ou seja, o selo, ou a semente, ou a herança, ou o DNA, ou a linhagem da promessa. De que promessa? De Abraão. Então, Abraão, ele foi um homem abençoadíssimo por Deus. Então, a maioria das pessoas, elas não conseguem
fazer essa ponte, fazer esse entendimento que as dores, que o sofrimento, sabe, são percas, são coisas terríveis que está acontecendo agora, mas são contas feitas durante a herança familiar. Você precisa chegar em Cristo para ser interrompido isto. Por isso eu lhe falo que Cristo não é religião. Em nenhum outro nome não há regra, não há lei, não há religião que faça isso, unicamente Cristo. Porque ele foi o único que morreu e ressuscitou. Ele pagou a nossa conta. Mas você, enquanto você não chegar até ele, você próprio está pagando essa conta. A sua família está pagando essa conta. Por isso, as dores, o sofrimento, porque está debaixo de maldição. Porque essa maldição entrou na terra lá na desobediência de Adão. Tá vendo? Pode passar 1000 anos se Jesus não voltar. Isso não muda, porque isso só muda quando uma pessoa chega em Cristo e Jesus vier que regenerar, sabe, e transformar essa terra em uma nova terra e esse céu em um novo céu para limpar para sempre a maldição. Amanhã eu vou continuar falando desse ponto aqui para frente. Você não pode deixar de estar conosco amanhã a partir das 7 horas da manhã. E lembrando mais uma vez, a Comissão dos Milagres é no dia 19 aqui na Praça do Laranjeira. E quanto a eu e quanto a mim, estou retornando para minha casa e você, muito obrigado por estar conosco. Tchau para cada um de vocês. Tchau, craque da sonoplastia. Até amanhã.